Boa noite. Boa noite. Boa noite para o pessoal da casa, boa noite para o pessoal do Face. Tudo bem com vocês? Espero que tenham passado um bom feriado. Bem, hoje nós não temos recados, tá? Hoje a casa não passou nenhum recadinho para a gente tá dando aqui. Então nós vamos direto para a psicografia da noite. Homem de bem. Interessante. Caiu alguma coisa que eu vou falar, mas tudo bem. Irmãos e irmãs congregados de Cristo. Todos são passíveis de erros. Ninguém é perfeito. Mesmo que exijamos a perfeição do outro em tantas ocasiões. Na maioria das vezes, se o outro atendesse o nosso capricho, isso nos prejudicaria. Mas isso machuca nosso orgulho, fere a nossa vaidade. Não gostamos de ser contrariados. Eis que a lição da noite nos fala sobre o homem de bem, o homem que sempre se esforça por se melhorar moralmente. Aprendemos que não devemos cobrar do próximo uma boa ação, mas compreender-lhe a fraqueza, a soberba, a omissão. Nosso próximo é a melhor oportunidade que temos de exercitar as diretrizes do homem de bem. Cabe a nós, espíritas cristãos, ceder, tolerar, pacificar, perdoar, ajudar. Fazer a nossa parte, mesmo que o outro a negligencie. É caridade ser indulgente quanto às fraquezas alheias. Temos o conhecimento que consolida a nossa fé no bem e o propósito de progredir impulsiona o nosso aprimoramento moral. Sendo assim, hajamos como homem de bem, que segue adiante sem questionar as querelas, apenas crendo que o dever persegue a consciência reta, correspondendo à responsabilidade do dia. Um dia de cada vez no bem. Daqui para frente, tudo será bem melhor para quem faz a vontade de Deus. E aqueles que se sentirem confortáveis agora, vamos buscar uma posição confortável em nossas cadeiras. Vamos fechar os nossos olhos. Buscar a sentir a presença do nosso anjo da guarda, nosso guia espiritual, que nos acompanha desde sempre, zelando por nós, nos intuindo, enfim, tudo tentando fazer para nos conduzir no bom caminho. Que sejamos capazes de abrir os nossos ouvidos espirituais e principalmente o nosso coração para aquilo que Ele nos tenta dizer. Vamos agradecer também às equipes espirituais que trabalham na casa, preparando o ambiente, trabalhando nos tratamentos. Vamos agradecer a Jesus, nosso guia e modelo, a quem agradecemos por todas as palavras, por todos os ensinamentos, mas principalmente pelo exemplo de vida que deixou quando caminhou entre nós. Que nós possamos continuar seguindo os seus exemplos e o tendo como nosso mestre. E vamos agradecer a Deus, Criador de tudo e de todos, a quem devemos tudo o que somos e tudo o que temos. Que nós possamos hoje, receber um pouco mais das suas graças aqui na casa. Que assim seja, graças a Deus. Funciona, verdade. Bem. Vem mais para frente. Não fica ali escondidinha, não. Hoje tem pouquinho de gente. Então vamos lá. Tem o pessoal do Face também, né? Toda terça-feira ou todo sábado, toda reunião, a casa passa um tema para a gente estar conversando, um tema para a gente estar batendo papo. E geralmente quem passa o tema é a Marcela. E o tema que a Marcela passou hoje é o tema Que buscais? Que é baseado num texto de Emmanuel,
do livro Caminho, Verdade e Vida, item 22. Isso vai ser baseado numa passagem do Evangelho que a gente vai encontrar lá em São João, capítulo 1, versículo 38, que é a seguinte passagem. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, os discípulos o seguiam, as pessoas o seguiam, disse-lhes: que buscais? Ele fez uma pergunta. Ele olhou todo mundo seguindo ele, virou para trás e: o que vocês estão querendo? Que buscais? Aí o Emmanuel vem com um texto. O texto não é grande, vamos explicá-lo. Vamos lê-lo, explicar depois. A vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é o símbolo divino. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral. Umbral é porta, tá? Só para explicar, né? Às vezes o pessoal... Umbral não é nem aquele umbral que fala no livro nosso lá. Umbral é qualquer porta. É passagem. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos, ou seja, na porta de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: o que buscais? Então vamos lá. O texto fala em o que buscais. O que significa isso? O que a gente está procurando? O que a gente quer para a nossa vida? Isso em todos os sentidos. Isso vale para escola, trabalho, para a vida, principalmente para a vida. O que eu procuro? O que eu quero? Para onde eu quero ir? E aí eu lembrei de uma historinha infantil, acho que é Alice no País das Maravilhas, que ela está andando lá e tem o gatinho lá, que é o gato macho, e ela pergunta para ele, ela pergunta: que caminho que eu sigo? Tinha uma bifurcação, ela pergunta: para onde eu vou? E ele pergunta: para onde você quer ir? Porque se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho é caminho. Tanto faz virar para a esquerda, virar para a direita. Agora, se eu sei para onde eu quero ir, aí sim, aí a pergunta é correta. Para onde eu vou, aonde eu quero ir, aí sim eu vou direcionar o meu caminho. Eu vou saber o caminho que eu tenho que seguir. Meu pai tem essa mania de sair de carro, agora ele não faz mais. Simplesmente sair. Ia para o interior e achava um nome bonito de uma cidadezinha numa placa e ele entrava para conhecer a cidade. Mas isso é outra coisa, é um passeio e tal. Mas, por exemplo, se eu quero ir daqui para a Extrema, primeira cidade de Minas, eu sei que o caminho mais fácil, se alguém me perguntasse, indicar, pega Fernão Dias. Mas para isso eu tenho que saber o que eu quero. E aqui não é o lugar onde eu quero ir. Aqui é o lugar onde eu quero viver. É o que eu quero fazer com a minha vida. É o que eu busco. Que tipo de vida eu quero para mim? Aonde eu quero chegar? Então a primeira coisa eu tenho que saber o que eu quero. Que é o que buscas. Eu tenho que saber o que eu busco. E aí tem uma outra coisa que é tão importante quanto saber o que eu busco. Como eu busco? Porque eu posso falar, eu quero
chegar em tal lugar. Eu quero ir lá para a extrema. Como eu chego lá? Eu quero ser feliz. O que eu tenho que fazer para ser feliz? E se a gente perguntar de uma forma geral, especialmente para o pessoal que é mais religioso, e mesmo para quem não é religioso, o que a pessoa está buscando? Eu tenho certeza que 80% das pessoas vão responder duas palavrinhas. Ou uma ou outra, ou às vezes as duas. Quem for muito religioso vai falar salvação. Quem não for assim tão religioso, não está muito acostumado com essa palavra, vai falar felicidade. E aí a gente vai ficar numa outra questão. O que é salvação? O que é felicidade? Porque se eu quero a salvação, eu tenho que saber o que é salvação. Se eu quero felicidade, eu tenho que saber o que é felicidade. E a gente vai descobrir que dentro da doutrina espírita essas duas palavras meio que se confundem. Porque a gente tem um conceito de salvação que é diferente das igrejas tradicionais. O conceito de salvação dentro da doutrina espírita, o conceito normalmente que a gente vê quando a gente vai na igreja, de uma forma geral, e não é só nas igrejas cristãs, não, é um conceito da religiosidade como um todo. Salvação é ir para o céu, é ganhar o paraíso. Não salvação é ir para o inferno. A gente vai aprender na doutrina espírita que salvação para a gente é um estado de espírito, é a maneira como eu me sinto. E aí que eu disse que a salvação vai ter alguma coisa a ver, vai acabar se confundindo com a palavra felicidade, porque salvação é atingir aquele estado de felicidade dentro da doutrina espírita que transcende, que independe das coisas da vida, que independe da situação pela qual estou passando, e tudo isso a gente vai falando aqui no decorrer. Para a gente, felicidade, não confundir com momentos felizes, que eu chamo de momentos de alegria. Por exemplo, quando a gente compra um telefone novo, a gente fica todo feliz. Isso não é felicidade, isso é momento de alegria. A gente vai numa festa, ou faz uma festa de aniversário para a gente fica feliz. Isso é momento de alegria. Felicidade dentro da doutrina espírita é um estado de espírito, que aí independe o que está acontecendo, eu me mantenho calmo, eu me mantenho sereno, eu me mantenho feliz. E aí também, eu falei do céu e inferno das outras religiões, mas a gente também tem o nosso aqui na doutrina espírita, né? Ser feliz é para a colônia espiritual, não ser feliz é para umbral. Ser feliz é estado de espírito para a doutrina. Inclusive a doutrina fala que você pode ter dois espíritos, um do ladinho do outro, um está no paraíso e o outro está no inferno. O paraíso é interno, o inferno é interno. É o nosso estado de felicidade, que não é alegria, ou o nosso estado de angústia, de remorso, que cria uma dor moral que eles falam que é pior que a dor física. E aí o texto vai falar em a vida em si é um conjunto divino de experiências. Por quê? Essa felicidade a gente tem que aprender a buscar. A gente tem que aprender a viver. E quando é que a gente aprende isso? Aqui. Então, quando Emmanuel diz que a vida é um conjunto divino de experiências, cada existência oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos, ele está falando que é justamente aqui o lugar que a gente vem para aprender. Aqui é o lugar que a gente vem para crescer. A gente vem fazer as nossas expiaçõezinhas, legal, bacana, quer pagar algumas coisas que a gente cometeu no passado, mas o principal objetivo, até o da expiação, é aprender. É que a expiação é uma prova onde você aprende e já resgata um erro do passado. E a prova é uma prova que é só para você aprender. E detalhe, muitas vezes a gente não tem como saber o que é uma prova, o que é uma expiação. Aliás, nem deve se preocupar com isso. A preocupação é como eu vivo essa prova ou como eu vivo essa expiação. Se eu encaro ela bem, se eu vivo ela bem, se eu transformo, seja lá o que for, em aprendizado. É isso que a gente tem que ter. E a gente, na verdade, vai acumulando experiência.
né? A gente acredita no espiritismo, em reencarnação. Então, cada vida que a gente tem foi uma fonte de aprendizado. E esse aprendizado a gente não perde. A gente pode não lembrar da nossa vida anterior, porque o corpo não permite que a gente lembre, ele limita as nossas lembranças. Mas aquele conhecimento inato, aquela virtude, se eu sou mais carinhoso, se eu tenho um pouco mais de compaixão, se eu conseguir me tornar um pouco menos egoísta, um pouco menos orgulhoso, isso a gente não perde, a gente não volta para trás. Isso a gente vai acumulando. E todos os vícios que a gente deixou para trás, a gente não vai adquirir de novo. Porque normalmente quando a gente perde um vício, a gente troca por uma virtude. Se eu deixo de ser egoísta, é porque eu passei a ser caridoso. Se eu deixo de ser orgulhoso, é porque eu passei a ter humildade. E as virtudes que a gente vai adquirindo ao longo dessas existências, elas vão se acumulando. E aí a gente vai completando com as existências de agora. Mas por que talvez Emmanuel chama a atenção muito para a existência de agora? Porque essa é a mais importante. E por que essa é a mais importante? Porque essa é que eu estou vivendo agora. O segundo mais importante não é o segundo daqui a 10 minutos. É o segundo de agora. Também não é o segundo de 10 minutos atrás, porque já passou. As reencarnações, a doutrina ensina que elas são solidárias. A gente vai acumulando aprendizado. Mas o que a gente tem que se preocupar mesmo, hoje, é com essa. Porque o que a gente aprendeu, a gente não perde, graças a Deus. O que a gente não aprendeu, a gente já deixou de aprender lá atrás. Já passou. Aquela oportunidade já foi. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade para aprender. Aquilo que a gente não aprendeu, vamos tentar aprender agora. Aquele defeito que a gente não conseguiu se livrar, vamos tentar se livrar agora. Se eu era egoísta lá atrás, vamos tentar não ser agora. Porque essa vida bem vivida, ela vai me facilitar provavelmente as próximas reencarnações. Se eu não aprender agora, a mais importante vai ser a próxima, né? Que eu vou ter a próxima. Porque Deus é tão bonzinho que Ele vai dando chance para a gente. É que a gente é teimoso e às vezes a gente precisa de mais vidas do que o necessário para aprender as coisas. A gente poderia aprender em bem menos. E aí, o Emmanuel vai falar que desses aprendizados todos que a gente tem, ele vai dar uma ênfase à aquisição dos valores religiosos, porque ele diz que são esse aprendizado religioso, esses valores religiosos que vão nos conduzir a uma maior proximidade de Deus. É assim que ele fala? Movimento de iluminação definitiva para Deus. É o que eu falei basicamente. E aqui a gente precisa chamar a atenção para uma coisa. Quais valores religiosos? Porque valores religiosos a gente vê um monte por aí. Você vê muita gente falando de religião, você vê muita gente pregando, você vê muita igreja nascendo, nada contra nenhuma delas, tá? Especialmente nada contra os fiéis. Fiel normalmente é bem intencionado, fiel normalmente está lá porque acredita, fiel está lá de coração. Mas a gente escuta, e a gente acaba escutando, de gente que propaga valores religiosos que eu não consigo entender. Um valor religioso que me faz não gostar de pessoas de outra religião, me faz não gostar de judeu, de muçulmano. Eu não lembro de Jesus ter ensinado esse valor religioso, que faz a gente ter preconceito com homossexuais em pleno século XXI. Mas isso é vendido como valor religioso em muita igreja. Então, quando a gente fala em valores religiosos, quando ele fala aqui em valores religiosos, ele está falando naquilo que realmente a gente consegue tirar dos ensinamentos de Jesus nos evangelhos. E que vão ser explicados dentro da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, na verdade, ela não criou uma moral nova. Ela construiu, sim, uma moral
Aí Kardec compara essa moral com a moral de Jesus e descobre que é a mesma. Só que ele aprofunda em que sentido? Ele tenta explicar de uma maneira mais atual, sem parábolas, sem meias palavras, porque Jesus falava, nem tudo posso ensinar-lhes. Agora, o que o Espiritismo vem fazer, e Kardec percebe isso, é pegar aquela moral que tinha que ser única, porque se é uma moral baseada na lei de Deus, a lei de Deus é imutável. O Espiritismo, ele vem e mostra que a moral espírita bate com a moral de Jesus e vem explicar, vem aprofundar esse ensinamento. E qual que é isso tem a ver com o que buscas? Eu não falei que a gente busca a felicidade? E o que o Espiritismo ensina que é a felicidade? É justamente o crescimento moral. Lembra que eu falei que felicidade não confunde com momentos de alegria? Momentos de alegria passam. Quando eu comprei esse tablet eu fiquei super alegrinho. Hoje é uma coisa comum. Me ajuda pra caramba, mas é uma coisa comum. Um telefone, que seja, um carro. Mas a doutrina de Jesus, que é explicada pelo Espiritismo, ele vai mostrar que o que vai trazer a felicidade é o ganho das virtudes, que são compaixão, resignação, benevolência, a caridade como um todo. E depois o Emmanuel vai falar sobre promessa, que em muitos templos de pedra, tem promessas absurdas. E entra no que eu falo, de que tipo de religiosidade a gente está buscando. Porque de madrugada eu já cheguei a ver na televisão gente pregando a aquisição de bens materiais, que Deus vai nos gratificar e vai nos recompensar com riqueza, com bens materiais, e eu nunca vi Jesus falando isso para ninguém nos evangelhos, e inclusive fazendo desafios. Quanto mais você desafia a Deus, eu não estou falando que é para fazer, estou falando que eu via na televisão de madrugada, mas eu via. Quanto maior o seu desafio, que seja, quanto maior a doação para a igreja, que é uma doação para Deus, eu nunca vi Deus descer para pegar o dinheiro. A gente sabe que todo mundo precisa de dinheiro, a igreja precisa de dinheiro, assim como a casa espírita precisa de dinheiro, todo mundo precisa, mas não daquele jeito, Quanto maior a doação, maior a benesse de Deus. E aí é quando Emmanuel vai estar falando que alguns devotos, algumas pessoas que buscam, entre aspas, transformam, eu achei tão bonitinho o que ele falou aqui, encontram na divina providência uma força subornável. Quer dizer, a gente quando vai pedir alguma coisa para Deus, isso é muito comum, fazer promessa. É suborno. Pai, se eu acontecer aquilo, eu fico, sei lá, 1 ano sem tomar cerveja. Se acontecer aquilo, eu fico 1 mês sem comer carne. Aí tem gente que faz promessa para os outros cumprir, Se eu conseguir aquilo, se meu filho conseguir, ele vai fazer tal coisa. Aí tenta subornar Deus e ainda nem paga pessoalmente, manda o outro pagar. Mas tudo bem, acontece. Primeiro, Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. O que nós devemos fazer, se alguma coisa, se alguma graça, se algo de muito bom acontece com a gente, é agradecer, pura e simplesmente. A gente pede de coração. Se aquilo for bom para a gente, porque nem sempre vai ser, pode ser concedido. Se aquilo for o melhor para a gente no momento. Eu quero ser curado de uma doença. Não sei se para a nossa vida espiritual a cura é o melhor para a gente. Claro que a gente vem de imediato, é o melhor. Mas eu não sei se realmente é o melhor. Mas não é subornando Deus. Se eu for curado, eu vou dar 200 cestas básicas. Dê as 200 cestas básicas, independente de ser curado ou não. Você tem dinheiro para comprar 200 cestas básicas? Faça-o. Aliás, o melhor jeito de agradecer a Deus, porque não tem como você agradecer pessoalmente, é a oração. Mas como é que a gente agradece a Deus fisicamente? Na pessoa do irmão. Quando eu quero agradar a Deus, eu agrado ao irmão. O que Jesus falava? O
que destes de comer esse irmãozinho foi o que destes de comer a mim. O bem que faz a esse irmãozinho é o bem que faz a mim. Todo o bem que você deixou de fazer para ele é o bem que você deixou de fazer para mim. É assim que a gente agradece a Deus. Mas as pessoas tentam barganhar com Deus. Então, de um lado, você tem uma visão religiosa que às vezes te vende essa ideia, né? De que a felicidade está nos bens. E não que os bens não sejam importantes, outra coisa que o Espiritismo ensina, os bens são importantes. Qual que é o conceito de felicidade? Eu já falei isso aqui outro dia, dentro do Espiritismo, dentro da vida terrena. A felicidade que a gente pode ter. Posse do necessário, é a primeira coisa que os Espíritos falam. E dá um branco. Posse do necessário, fé no futuro, mas que futuro? Aquele futuro que é prometido por Jesus. Aquele futuro que é prometido, que talvez não seja nessa vida, mas vai ser na vida futura. E consciência tranquila. Porque a consciência tranquila, inclusive, vai ser o que vai garantir, quando a gente passar para o lado de lá, que a gente esteja num estado de espírito melhor. Se a gente passar para o lado de lá sem carregar remorso, sem carregar culpa, aquele sentimento de, poxa, eu tinha falado que ia fazer tanta coisa e não fiz nada. Que a gente possa carregar para lá aquele sentimento de, poxa, olha, não consegui fazer tudo o que eu queria, mas consegui fazer bastante. Não consegui ajudar todo mundo, mas quem deu para ajudar, eu ajudei. Esse sentimento que vai ser a nossa alegria, vai ser a nossa felicidade, que a gente pode começar a cultivar aqui. Você percebe que tem gente que às vezes tem muito mais problema que a gente, é doente, tem problema de saúde, problema físico, e se conversa com a pessoa, ela está sempre de bom astral, ela está sempre contente, ela aprendeu a ser feliz até quando as coisas não estão boas, e é isso que o Espiritismo vai ensinar, é essa a felicidade que a gente tem que procurar, e a promessa que a gente tem que fazer é para a gente mesmo. Eu vou tentar ser melhor nessa encarnação. Eu vou tentar aprender o que eu tenho que aprender. E aí, Emmanuel vai vincular muito isso a obedecer os desígnios supremos. O que ele quer dizer com obedecer os desígnios supremos? Obedecer às leis de Deus. Basicamente é isso. Mas quais leis de Deus? Eu evoquei naquilo que eu estava falando antes. Aquela que de vez em quando a gente escuta alguns religiosos falando, ou aquela que Jesus ensinou? São essas as leis. São as leis que estão dentro dos evangelhos. São as leis que o Espiritismo tenta explicar. E tem tanta lei, e a maioria das pessoas quase nem ouviu falar delas. A gente conhece muito aquela que é famosa, né? Que é a principal, é lógico, e que é a mais importante. Amar ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo. Mas quando a gente vai estudar lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais, você tem lei de adoração, lei de progresso, lei de trabalho, lei de criação, lei de conservação, tem até lei de destruição. Parece esquisito, mas não é, porque sem a lei de criação e conservação não existe sem essa outra também. Tem tantas leis que a gente tem que aprender e que a gente deveria tentar aprender, porque até para mim saber o que eu estou buscando, eu tenho que ter conhecimento. Como é que eu sei o que é melhor para mim? A partir do conhecimento. Porque quando eu entendo as coisas, eu consigo escolher se vai ser melhor para mim ir para a esquerda ou para a direita. Se eu conheço, a cidade, eu sei que para mim, para minha casa, eu tenho que descer aqui, pegar a Prestes Maia, chegar nos bombeiros, fazer a voltinha para pegar a Alameda. Eu não vou pegar aqui, sair para cima para ir para o centro de Santo André, para pegar Dom Pedro, que eu vou chegar na minha casa do mesmo jeito. Mas isso eu sei por quê? Porque eu conheço o mapa. E estudar as leis que Jesus nos ensina, estudar a doutrina espírita,
ela nos dá o conhecimento, ela nos dá esse mapa. Ela nos mostra, olha, isso é bom, isso é ruim, por aqui é mais curto o caminho, por aqui é mais longo. Tudo isso a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa aprender. E aí ele vai falar uma coisa aqui muito interessante. Quem deseja a liberdade precisa obedecer, né? Os desígnios supremos. Mas que liberdade que ele está falando? Liberdade é eu fazer o que eu quero? Se a gente for pensar no modo vulgar, liberdade é a liberdade de escolha. Eu posso escolher o que eu quero. E eu tenho direito de escolher o que eu quero? Tenho direito de escolher o que eu quero. Então, se eu quero escolher encher a cara todo dia, eu escolho encher a cara todo dia. Posso. Mas será que eu estou sendo livre mesmo? Porque se eu falar hoje, hoje eu não vou beber, e eu não consigo, porque eu estou tão acostumado a beber todo dia e encher a cara, que eu tenho que beber lá. Eu não estou sendo livre. Eu não estou fazendo uma escolha livre. Em filosofia, eu não me lembro, nunca vou lembrar o nome dele, eu sempre esqueço. Mas que casa muito com o espiritismo, tem um filósofo que falou que liberdade é a capacidade de escolher não fazer o que eu quero e de fazer o que eu não quero. O que quer dizer com isso? Não fazer o que eu quero quer dizer que eu não sou escravo dos meus desejos. Se tudo que eu desejo eu faço, independente do que eu precise fazer para conseguir aquilo que eu quero, se eu tiver que passar por cima de alguém, por exemplo, puxar o tapete de alguém, passar a perna em alguém, mas eu quero aquilo ali, e eu faço qualquer coisa por aquilo, e eu não consigo me conter, então eu estou sendo escravo do egoísmo. É uma falsa liberdade. Agora, se eu quero muito uma coisa, mas eu percebo que ter aquela coisa ou não vai ser bom para mim, ou não vai ser bom para o outro, e ter a capacidade de escolher não fazer, então, essa é a liberdade. Ou eu não quero fazer uma coisa, mas eu sei que fazer isso ou vai ser muito bom para mim. Eu não quero tomar o remédio, porque ele é amargo, ele é ruim. Mas se não tomar o remédio, a dor de garganta não passa. Isso para dar um exemplo bem bobinho. Se eu não quero fazer alguma coisa, mas eu sei que aquilo é bom, por exemplo, eu tenho preguiça de ler, mas eu assisto 8 episódios daquela série no final de semana, assim, correndo. E eu falei que a gente tem que estudar para conhecer o caminho. Será que não dá para matar uns 3 episódios da série e estudar um pouquinho? Pegar 1 horinha por dia? Meia horinha por dia? Não para fazer aquele negócio que a gente costuma fazer, de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir em qualquer página ali. Funciona, é legal. Para o Evangelho no lar é bom. Para estudar, não. Porque o Evangelho tem uma ordem. Ele não foi construído na base do Kardec, abria e encaixava uma página. Não, tem uma sequência. O livro dos Espíritos tem uma sequência, o livro dos Médiuns tem uma sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma sequência. Então, pegar 1 horinha para fazer realmente um estudo. Porque vir aqui na casa é muito legal, mas eu vou contar um segredo. E vou falar contra a minha pessoa. Aqui tem, não vou me encaixar neles, mas a casa tem um monte de expositor. Tem a Marcela, que eu adoro, tem o Felipe, tem o Mauro, tem o nosso irmãozinho ali, Genésio. Vocês não vão aprender espiritismo ouvindo a gente aqui não, tá? A gente dá uma ajuda, a gente dá uma auxiliada. A ideia é a gente fazer vocês ficarem curiosos de aprender, mas aprender é só estudando, não tem outro jeito. É pegar o livrinho e ler, lá do comecinho, um pouquinho por dia. É assim que a gente aprende, é assim que a gente consegue. E é aí que a gente vai conseguindo conquistar a nossa liberdade. E é aí que eu ia falar do homem de bem. Ela não deu o conceito total na mensagem, mas qual que é o conceito de homem de bem? É que pratica a lei de justiça, amor e caridade, e é capaz de abrir mão do seu próprio interesse, se for a bem da justiça. Ou seja, o homem de bem não é escravo do seu interesse. Olha, então ele é livre, porque ele tem um interesse, ele tem um direito. Eu tenho direito a isso, mas
se você abrir mão desse direito, eu posso ajudar mais 10 pessoas. Ah, então, espera um pouquinho. Se eu vou conseguir ajudar mais 10 pessoas a abrir mão desse direito, então eu abro. Mas para isso ele tem que ser livre do egoísmo. Esse cara tem liberdade, porque ele escolhe aquilo que é melhor para ele, mas ele também sabe escolher aquilo que é melhor para o outro, porque ele escolhe conforme as leis de Deus. Ele escolhe conforme aquilo que a gente aprendeu nos evangelhos, aquilo que Jesus veio ensinar. Então, basicamente é isso. A gente está tendo uma vida, uma reencarnação nova, que a gente seja capaz de aproveitar cada minuto, cada momento, cada oportunidade de aprendizado. Mas mais do que aprender, porque aprender também é fácil, requer só um pouquinho de esforço. Trabalhozinho de sentar na cadeira e ler um pouquinho. Mas tão importante quanto aprender, porque também só aprender não vale nada, praticar. Não adianta eu aprender a construir uma casa se eu nunca construí uma casa. Não adianta eu aprender medicina se eu nunca tratar um paciente. Tá, a vida pode me conduzir, nesses exemplos na vida material, para outros caminhos. Mas não adianta eu aprender as leis que Jesus me ensinou se eu não colocá-las em prática. Porque colocar essas leis em prática que vai dar aquilo que eu falei da pergunta lá em cima, o que buscamos? Buscamos a felicidade? Que felicidade? Aquela felicidade que não é baseada em momentos de alegria, mas que é aquele estado da alma, aquele estado de espírito. E isso a gente consegue aprendendo e praticando as leis que Jesus veio ensinar para a gente, que são as leis de Deus. Uma boa noite. Beijão no coração de todos. Não, passa a sociedade aqui. Vamos então fechar os nossos olhos, mais uma vez. Vamos agradecer pela oportunidade de ouvirmos as palavras do Mestre, as palavras da doutrina. Que nós possamos refletir sobre elas, que nós possamos crescer um pouco mais com essa reflexão, que nós possamos viver esses ensinamentos. E vamos agora aproveitar também e pedir aos nossos amigos do plano espiritual que aqui estão, que forneçam a cada um daqueles que aqui se encontram, que se encontram em suas casas, assistindo pelo Facebook, que eles possam receber o tratamento necessário, que eles possam receber o tratamento para suas dores, suas angústias, suas aflições, suas dúvidas, e possam sair daqui mais leves, mais reconfortados, mais esperançosos. E que ao sair daqui nós possamos transmitir um pouco dessa bênção que recebemos, um pouco desse conforto, um pouco dessa esperança a todos os irmãos que estão lá fora, as pessoas que estão em nossas casas, as pessoas que vamos encontrar amanhã no nosso trabalho, na nossa escola, as pessoas que vamos encontrar na rua. Agradecemos por tudo aquilo que recebemos hoje, Senhor, e que possamos transmitir um pouco para os nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus.